Olá a todas e todos, aqui é o professor Célio Melilo. Na aula de hoje a gente vai conhecer situações que levam à construção de uma função conhecida como função quadrática. A primeira situação que a gente vai utilizar para exemplificar vai ser essa que está descrita nesse pequeno textinho. Um quadro será projetado para ocupar em uma parede uma região retangular de 50 centímetros de largura por 120 centímetros de altura, incluindo sua moldura, essa região verde aí, cuja largura uniforme mede x centímetros, como está ilustrado aí para a gente, os 50 centímetros aqui da base, os 120 da altura e a largura da moldura, que é de x em qualquer parte que você fizer uma medição dela aí. E aí, a gente vai pegar essa situação e procurar encontrar a lei da função que vai dar a área interna do quadro a partir da largura da moldura. Vamos pegar essa situação e transformar numa figura geométrica um pouco mais organizada. A gente tem aqui um retângulo em que a área interna é essa área branca. E a gente pode observar que se a moldura, que está representada aqui na região azul, ela tem em qualquer parte x centímetros de largura, cada quina dela você pode pontilhar aqui e formar um quadrado de x por x. Na verdade, se a gente pegar a dimensão completa de 50 centímetros aqui da base desse retângulo, tirar de um lado x centímetros, de outro também x centímetros, que representam as molduras, a parte branca, a parte interna, vai ter um comprimento de 50 menos x. No mesmo raciocínio, a altura dessa parte interna, que originalmente a área toda, incluindo a moldura, tinha 120 centímetros, mas aí você tira x, que é a espessura da moldura em cima, e x, que é a espessura da moldura embaixo, e essa altura vai passar a ter 120 menos 2x centímetros. E como que eu calculo essa área dessa parte branca? Base vezes altura, ou seja, a função que dá a área, ela é o produto de 50 menos 2x por 120 menos 2x. Usando a distributiva, 50 vezes 120 dá 6.000, 50 vezes menos 2x dá menos 100x, menos 2x vezes 120, menos 240x, e menos 2x vezes menos 2x vai dar 4x ao quadrado. Reorganizando essa expressão aqui como um polinômio de segundo grau, com os termos em ordem decrescente em seus graus, a gente vai ter 4x ao quadrado menos 340x mais 6.000 vai ser a função f de x. Daqui a pouco a gente volta na lei dessa função para poder analisar algumas características dela. A gente prossegue com um segundo exemplo para a gente tentar construir, que descreve a seguinte situação. Para transportar passageiros em um voo fretado de Belo Horizonte para Jericoacoara, uma empresa aérea disponibilizou uma aeronave com capacidade para 120 passageiros. A regra de cobrança por passageiro foi: cada passageiro pagaria o valor de R$ 300 para participar da viagem, acrescidos de R$ 20 por lugar vazio que sobrasse no avião. Então, vocês já entendem que quanto mais vazio fosse o voo, mais caro cada passageiro ia pagar por essa passagem. Pergunta para início de conversa é: quanto pagaria cada passageiro se o voo fosse realizado com um total de 10 pessoas? E se fossem 40? E se o voo ficasse lotado? Vamos pensar nessas perguntas? Primeiro respondendo uma delas. 10 pessoas são 110 lugares vazios em consequência, já que o avião tem capacidade para 120. Cada uma delas pagaria R$ 300, que já tem que pagar de qualquer forma, mesmo com o avião lotado, mais essa multa aí de 110 lugares vezes R$ 20, são R$ 2.200 de multa. Então, cada pessoa pagaria, nessas circunstâncias, R$ 2.500. Em cada um desses casos aí, vamos pensar quanto que a empresa arrecadaria com a viagem. Também vou fazer a conta agora de imediato para 10 pessoas. Ora, se com 10 passageiros a bordo, cada um pagaria R$ 2.500, a empresa arrecadaria
2.500 vezes 10, R$ 25.000. A gente vai responder mais detalhadamente essas perguntas, mas principalmente a gente vai tentar responder essa última aqui, que não é bem uma pergunta, é uma instrução. Encontre as leis das funções p de x e q de x que dão, respectivamente, o preço da passagem e a quantia arrecadada pela empresa em função do número de passageiros da viagem. Vamos tentar fazer isso então. As duas funções, p de x e q de x. Eu vou começar analisando o que vai ser a função p de x, que vai dar o valor da passagem. Como a gente já tinha feito a conta antes, suponham 10 passageiros que vão deixar, consequentemente, 110 lugares vazios. Cada passageiro vai pagar os 300 que ele já tem que pagar, mais R$ 20 por lugar vazio. Embora eu já sei que são 110, eu vou deixar a conta indicada aqui, 120 menos 10, para ficar mais claro toda a estrutura que resulta nesse valor de R$ 2.500, que é o valor da passagem para cada passageiro. Aqui, com 40 passageiros, a gente vê que a estrutura é muito parecida. Para descobrir o número de lugares vazios, eu subtraio 120 menos o número de passageiros, multiplico por 20, eu faço 300 somado a esse valor e o resultado deu 1.900. E se o avião tivesse lotado, ou seja, com 120 passageiros, não sobrou nenhum lugar vazio? Ainda assim, eu vou deixar a conta aqui estruturada, 300 mais 20 que multiplica 0, que é 120 menos 120, vai dar os próprios R$ 300. Para a gente ver que a partir de um valor X de passageiros, eu descubro quantos são os lugares vazios, 120 menos X, e a passagem vai custar os R$ 300 mais R$ 20 vezes cada um desses lugares vazios, que são 120 menos X lugares vazios. Reorganizando essa expressão, 20 vezes 120 dá 2.400, 20 vezes menos X dá menos 20x, e eu vou ter 2.700 menos 20x reais como valor a ser pago por cada um dos x passageiros. Então, a função p de x é essa que está dada. P de x igual a 2.700 menos 20x. E a arrecadação da empresa? Ela é dada pelo produto entre o número de passageiros e o valor da passagem paga. Então, se eu tenho 10 passageiros, eu calculo o valor da passagem e multiplico por 10. Se são X passageiros, ou seja, não sei o valor, para calcular o que cada um vai pagar, eu vou ter que multiplicar o valor que cada um deles paga, ou seja, P de X, pelo número de passageiros, que é X. E aí, P de X vale 2.700 menos 20x. Multiplico isso por x, usando a distributiva, 2.700x menos 20x ao quadrado. Vou ter que organizar também esse polinômio de segundo grau também, com os termos em ordem decrescente com relação ao seu grau, menos 20x ao quadrado mais 2.700x. E o que a gente viu até agora são dois exemplos do que a gente chama de função polinomial de segundo grau, ou de função quadrática. É toda função dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, na qual o a não é zero. Repare que se o a for zero numa expressão desse tipo, a gente vai ter uma função f de x afim, porque aí a gente vai ter um termo vezes x mais um termo independente, que é um tipo de função que a gente já estuda, vocês já conhecem, mas não é de segundo grau. A função de segundo grau, necessariamente o a tem que ser não nulo. B e c podem ser não nulos ou também podem ser nulos, isso não importa. Desde que o a seja diferente de zero, a gente vai ter com essa estrutura uma função quadrática, uma função polinomial de segundo grau. Esses dois exemplos que a gente estudou nessa aula nos permitiram construir duas funções quadráticas. Uma delas, f de x igual a 4x2 menos 340x mais 6.000, e a outra, menos 20x2 mais 2.700x. Para identificar quem são os parâmetros a, b e c em uma função quadrática, você tem que organizá-la como um polinômio de segundo grau do jeito que ela está aqui, e independente da ordem que esses termos aparecem, você tem que analisar também cada valor multiplicado por cada incógnita e o grau dessa incógnita. Então, por exemplo, nessa f de x, o a é quem multiplica x ao quadrado. Ela está na ordem paralela aqui, ax2 mais bx mais c. Porém, se ela tivesse em ordem embaralhada,
você ia localizar o a não necessariamente no início da função, mas sempre multiplicando pelo termo de segundo grau. Na função f de x, o a vale 4. O b é o que multiplica pelo termo de primeiro grau. Então, o b nessa função vale menos 340. E o c é o termo independente, que nesse caso vale 6.000. Na função q de x, o a, que é o termo que multiplica a incógnita elevado ao quadrado, vale menos 20. O b vale 2.700, porque ele está multiplicado pela incógnita em primeiro grau. E o termo independente aqui é zero. Poderia o b ser zero, mas não é, porque você está vendo aqui o termo que multiplica por x. Então, essa análise de A, B e C vai te permitir, nas próximas aulas, compreender várias propriedades da função quadrática. E a função quadrática, ela pode aparecer em várias situações no nosso dia a dia. Por exemplo, na física, os movimentos uniformemente acelerados são descritos por funções quadráticas. Os lançamentos de projéteis, aquela coisa toda de desconsiderar o atrito, resistência do ar, também descrevem parábolas. Projetos diversos que envolvem estruturas, superfícies parabólicas como antenas de satélites, enfim, tem vários outros que resultam em funções quadráticas. A gente vai estudar essas funções nas próximas aulas. Por hora, quero que vocês entendam o que são essas funções. Bons estudos, tentem fazer os exercícios e até a próxima.